Nós damos as boas-vindas agora à nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Ela vai explicar para a gente vários pontos. Tudo bem, Rita? Boa noite. Leandro, boa noite. Rita, a ONU relacionou a saída do Brasil do mapa da fome a políticas públicas de transferência de renda, como o Bolsa Família. O que o Brasil pode fazer, Rita, para aprimorar ainda mais essas políticas, hein? Olha, Leandro, você falou a palavra-chave. A gente teve sucesso, estamos tendo sucesso, né? O critério para sair desse mapa da fome é ter menos de 2,5% da população em estado de subnutrição ou falta de acesso a uma alimentação suficiente, né? E conseguimos isso, então, palmas para o Brasil que, né, conseguiu sair dessa tragédia, né, que é o mapa da fome. Só que o Máximo Toreiro, que é o economista-chefe da FAO, que é o organismo da ONU que cuida de alimentação e agricultura, ele fez uma linha do tempo, falando que essa política de transferência de renda, mas ele ainda falou que a transferência de renda é aquela que tem alguma condicionante, como no caso do Brasil, onde você exige a matrícula na escola, frequência, vacinação, que ela tem tido sucesso. E mencionou essa prática ao longo dos anos. Então, nós estamos falando de política de Estado e não de política de poder. Então, aquilo que é bom e que vem sendo executado e passando de um governo para o outro, deve ser mantido e aprimorado. Mas aprimorado no sentido dos cadastros, da certeza de que o dinheiro chega na ponta e que essa ponta que receba o dinheiro é exatamente quem está nessas condições, né? Para que essas pessoas consigam sair dessas condições. Então, é necessário um monitoramento, todo um cuidado, né, com o cadastramento e é isso que a gente espera, né, que o dinheiro chegue a quem necessite. Então ele fala disso, né, citando inclusive o governo Bolsonaro, quando, segundo ele, o Brasil foi o único país que na pandemia teve uma diminuição da pobreza. Aí ele cita o auxílio emergencial, que foi aumentado, né, de R$200 para R$600, depois o Auxílio Brasil de R$400, em seguida, logo após a pandemia, foi diminuído e foi estipulado em 400 e voltou no governo Lula com o Bolsa Família de novo, né, mudou de nome, em R$600. Então, o que falta? Falta monitoramento, acompanhamento para que a corrupção não comprometa programas tão bem-sucedidos. Rita, agora falando sobre o tarifaço, a Casa Branca começa a sinalizar que avalia algumas exceções ao tarifaço contra o Brasil, em especial ao agro, né? Não citou o Brasil diretamente, vale ressaltar. Café, laranja, por exemplo, podem não ser sobretaxados. Isso é o suficiente para o Brasil se considerar vencedor na disputa, Rita, se isso acontecer? Pois é, Leandro, eu acho que não, né? Primeiro é porque isso está vindo deles. Eles estão olhando lá o que poderia ter impacto na inflação, no consumidor americano, e, né, isso aí, quando você vai no supermercado e vê aumento considerável de preço de alimento, a população não fica nada satisfeita. Os americanos, 74% da população toma café. Então, assim, o café tem que ser muito bem tratado, mas a preocupação, quer dizer, eu estou subestimando aqui as negociações do governo, a nossa diplomacia. E estou dizendo que os americanos é que já estão fazendo a conta do que pode acontecer com a inflação deles, dependendo do produto que o Brasil exporta para eles, como é o caso do café, como é o caso da manga. Por exemplo, a Starbucks, 22% do café comprado pela Starbucks vem do Brasil. Então, você mesmo acabou de falar, 35% do café comprado pelos americanos é brasileiro. Então, eles já estão fazendo conta, manga, suco de laranja. Então, quer dizer, está partindo deles e não de uma pressão, porque se a pressão fosse conjunta, se a negociação houvesse, nós teríamos os dois lados colocando na mesa esses pontos.
mas está partindo de lá. Hoje, por exemplo, as ações da Embraer dispararam na B3, chegaram a subir mais de 5%, porque também existe a possibilidade dos aviões da Embraer serem isentos, né, de taxação, que eles são bem usados e bem comprados pelos americanos. Então é isso. Então está vindo mais de lá para cá do que daqui para lá. Se fosse todo mundo junto, né, as coisas poderiam ser mais fáceis e a gente não estaria assim nesse vácuo. Nós estamos no vácuo esperando sexta-feira. Então nós estamos esperando o que eles não vão taxar e não negociando uma pauta de produtos nossos, da nossa parte, né, falando, olha, vamos tirar essa taxa daqui, vamos fazer isso, mas está sendo um monólogo, Ora, Rita, amanhã acontece a chamada super quarta, né? Quando os bancos centrais, tanto daqui do Brasil e dos Estados Unidos, decidem as taxas de juros. Qual a expectativa, hein? Olha, apesar do tarifaço, a taxa Selic deve ser mantida em 15% aqui. E lá nos Estados Unidos, também, apesar do tarifaço, as taxas devem ser mantidas. Existe a expectativa das taxas começarem a ceder lá em setembro. E o Donald Trump vai xingar de novo o presidente do Banco Central, Jerome Powell, mas o Banco Central de lá está sendo conservador, como o daqui, porque não está dando ainda para mensurar os impactos na inflação desse tarifaço de Trump. Vamos fazer uma retrospectiva. O tarifaço que começou em 2 de abril, pulou para 9 de julho, pulou para 1º de agosto. Então, cada hora vem uma notícia. E outra, nós terminamos o dia hoje com o Trump dando 10 dias para a Rússia fazer um cessar-fogo, acabar com a guerra na Ucrânia. Com isso, o preço do barril de petróleo subiu mais de 3%. E o Trump falou que o petróleo está barato, que os Estados Unidos têm muito petróleo, que eles podem aumentar a produção e acendeu assim uma luz amarela, porque a alta de preço de petróleo, isso significa inflação em nível global. Então, o Trump ainda acenou com a possibilidade de tributar em 100% países que comprarem petróleo russo. Aí ele falou especificamente da China, mas nós brasileiros, nós importamos diesel russo, nós importamos fertilizantes da Rússia e o que acontece? Isso pode ir para a nossa inflação. O diesel é combustível, fertilizante é alimento, né, agro. Então está tudo misturado, isso foi agora à tarde. Então, eu não sei o que aconteceu com a negociação China e Estados Unidos, mas o próprio Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, disse que ninguém falou que vai prorrogar por 90 dias as conversações lá com os chineses, não. E a única pessoa que tem esse poder é o Trump. Então, de repente, dia 1º de agosto está valendo para a China também. Então, está tudo muito complicado e com essa novidade. O Trump agora pegou a artilharia dele e mirou para a Rússia e para os países que fazem comércio com a Rússia. E aí, né, Leandro, vamos lá. A sopa de letrinhas: B, Brasil, Rússia, Índia e China. A África do Sul nem tanto. Mas nós estamos falando dos BRICS. E é disso que a gente está falando o tempo inteiro. É de geopolítica e do Trump querendo que os Estados Unidos voltem a protagonizar o mundo como o maior recebedor de investimentos do planeta. Então ele está lutando pelo protagonismo americano e aí, mira nos BRICS de novo. Então começa mais essa confusão em relação à Rússia, que pode acabar nos atingindo. E voltando no Comitê de Política Monetária, como o preço dos alimentos, por causa do tarifaço, está caindo, e como o dólar, por causa do tarifaço e do Trump brigando com Jerome Powell, o dólar caiu em relação às principais moedas do mundo, em relação ao real, a queda de 10%, não existe nenhum motivo para que na reunião de amanhã o Copom eleve a taxa de juros, mas ele também não tem motivo para baixar.